palavra. Estão convidados. Nós vamos reforçar no grupo toda essa programação. Amém, igreja? Não deixe de participar. Todos estão convocados. 19h30, um horário bom para todos estarem aqui juntos. Vamos trabalhar com o tema hoje. O Altíssimo que habita com os corações quebrantados e contritos. Esse é o tema da nossa noite, onde a gente vai trabalhar. O Altíssimo que habita com os corações quebrantados e contritos. E isso tudo é um caminho para a restauração de corações que estão feridos, que foram atingidos. Nós vivemos em dias, meus amados irmãos e irmãs, que muitos estão cansados espiritualmente, sobrecarregados nessa vida, nessa luta. E muitos, ao mesmo tempo, estão distantes de Deus, se afastaram de Deus. Esse texto dessa noite é um texto de vários contrastes poderosos, onde a gente vai entender um Deus santo, um Deus exaltado, e do outro lado um pecador quebrado, um pecador ferido, que precisa da presença desse habitar de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver tudo isso aqui, tá? Nós vamos ver que o pecador, aquele que está em pecado, aquele que está na lama, o juízo final não vai ser uma sentença de destruição, não, mas termina com restauração. Deus sempre termina na vida do seu povo com restauração, com cura, com paz e com perdão. Para aqueles que estão contritos, Deus não apenas nos conforta diante do pecado, não. Ele não passa a mão na cabeça do pecador, não. Ele oferece um caminho de volta, que você possa voltar, se estabelecer na presença de Deus. Deus estabelece um caminho claro de restauração, onde Ele está restaurando os nossos corações, mas Ele quer que ao mesmo tempo nós estejamos diante dEle, quebrantados, contritos, compungidos diante de Deus. Nós temos que ao mesmo tempo, onde esse Deus é misericórdia, amor e graça, nós, como filhos de Deus, nós temos que remover os obstáculos que impedem que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Nós temos que retirar os obstáculos, é o que nós chamamos de tropeço. O que é que nós estamos deixando, que está fazendo a gente tropeçar? Tudo isso tem que ser retirado. E nesse texto de hoje, tá? A gente vai perceber, meus amados irmãos, Deus, o Deus que habita na eternidade, Ele desce, Ele vem para habitar, para morar com os seus filhos, para morar com aqueles que estão contritos diante dEle, aqueles que estão quebrantados, aqueles que dependem dEle. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele não trabalha com a pessoa que é autossuficiente, não. Ele opera naqueles que têm um coração quebrantado e contrito, os humildes de coração, com aqueles que reconhecem a sua insuficiência e reconhecem a sua dependência de Deus. Tudo isso nós vamos ver nesse texto. Abramos nossas Bíblias em Isaías 57, Isaías 57, com esse tema, o Altíssimo que habita com os corações quebrantados e contritos. Isaías 57, dos versos 14 até o verso 21. Eu gostaria de ler os pares, e que a amada igreja lesse os ímpares. Isaías 57, versículos do 14 até o 21. Amém? Eu vou ler os pares e os amados irmãos, os ímpares, ok? Vai estar exposto aqui no Data Show. Se os irmãos quiserem ler conforme a versão que está aqui, eu agradeço. A palavra de Deus diz assim: então dirá, aterrem a estrada, preparem o caminho, tire os tropeços do caminho do meu povo. Verso 16: pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente,
porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Tenho visto o caminho do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. E ele agora entra com contraste, tá? Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam-se lama e lodo. Curve sua cabeça, abaixe sua fronte. Vamos orar novamente só por iluminação e compreensão dessa feita. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nesse momento, ó Pai, te pedimos iluminação do céu, do alto, para que o Senhor possa fazer morada nos nossos corações através dessa palavra. Ó Deus, que o Senhor fale, mas que ao mesmo tempo nós possamos estar com os corações quebrantados e contritos, com os nossos ouvidos sensíveis à Tua palavra. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados irmãos, o estado do homem sem Deus. Quando você lê aqui do verso 3 até o 13, mostra o contexto desse texto. E o estado aqui do povo de Deus era um estado deplorável. Era um estado, a pior situação que o povo de Deus poderia chegar. Era um estado de prostituição espiritual e prostituição de vida. Eles adoravam a ídolos. Eles idolatravam outros deuses, falsos deuses. E o pior de tudo, se você ler e perceber aí, eles sacrificavam seus próprios filhos a Moloque. Sacrifícios de criança, adoração de ídolos e prostituição espiritual. Era esse o contexto. Era esse o contexto. O estado deplorável, depravado da humanidade. Buscando todas as coisas, em todos os lugares, mas não buscavam Deus. Essa é a situação. É assim que esse texto chega. Esse é o retrato da apostasia moderna e a apostasia do povo de Deus nessa época. E aonde Deus entra com essa palavra, do versículo 14 ao 21. Isso não é um acidente literário, não. É o que nós chamamos aqui de a teologia da graça. A graça de Deus sempre fala depois do diagnóstico da corrupção do homem, o homem sem Deus, o homem afastado, o homem destituído, o homem que vivia sacrificando os próprios filhos, idolatrando, se prostituindo. E Deus, ele entra com essa palavra, mostrando o diagnóstico do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas o que é que Deus faz aqui? O que é que Deus faz? Ele traz uma palavra de renovo, uma palavra de misericórdia, dizendo que vai sarar, curar o seu povo, trazer de volta para si o seu povo. Nós vamos dividir esse texto em 4 partes. 4 partes aqui, para que nós possamos entender 4 eixos que vão se completar, mostrando Deus que Ele habita no coração dos contritos, que Ele habita no coração dos quebrantados, que Ele habita no coração, nos humildes de coração. É isso que Deus faz. No verso 14, o chamado à preparação para o caminho. Verso 15, segundo ponto, a identidade de quem fala, a identidade de Deus. Capítulo do 16 ao 19, a promessa da habitação de Deus em nossas vidas e a promessa de cura, de renovo espiritual. E no final ele faz um contraste, que nós temos que tomar uma decisão. Se nós vamos estar do lado que será habitado ou aquele que não vai querer ser habitado. Ele termina no verso 20 e 21, trazendo um contraste, mostrando a sua misericórdia para aquele povo e mostrando o lugar do ímpio. Primeiro ponto, o chamado.
Nós temos que preparar o nosso coração, preparar o caminho. Nós temos que retirar o que está atrapalhando a nossa vida com Deus. Nós temos que fazer isso urgente. Olha o que é que ele diz: então dirá, aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo. E nós temos que começar isso tirando aquilo que nos faz tropeçar. Nós temos aqui, quando ele diz aterrem, a mesma palavra de preparar, preparem. A palavra de Deus está sendo pronunciada com uma promessa aqui. Primeiro, aterrem, aplane a vida de vocês. É isso que Deus está nos chamando. Preparem o coração de vocês, tirem tudo que possa ser um tropeço na vida de vocês. Por isso ele fala com veemência, ele fala 2 vezes aqui: preparem o coração de vocês, tirem tudo que está lhe afastando de Deus. Essa repetição aqui é intencional, porque isso é uma urgência. O que é que está nos afastando de Deus? Ela é dupla aqui, aterrem, porque Ele quer que nós venhamos fazer isso agora. O que Deus está dizendo é: isso importa, removam, tirem os tropeços, faça isso agora. O que é que está fazendo você tropeçar? O que é que está fazendo você cair? Tire isso, aplane os caminhos, aterrem os caminhos. Isso é urgente. Isso é a mesma coisa que ele falou em Isaías 40, quando ele disse que viria um que ia preparar o caminho do Senhor. O que Deus está falando aqui é que antes de Deus vir falar conosco, isso Ele está falando para a sua igreja, naquela época, o seu povo, mas falando para a sua igreja hoje. Ele quer que nós preparemos o nosso coração. Isso é uma linha profética, porque Jesus viria, mas agora Ele já veio e voltará para buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados, limpar as veredas, preparar o nosso coração. Ele já veio, mas Ele voltará em glória, majestade e poder. Antes, igreja do Senhor, para você que é crente, antes de Deus vir voltar na sua segunda vinda, nós temos que preparar o nosso coração, a nossa vida, limpar tudo aquilo que não conduz com a vida do cristão, para que nós venhamos estar na presença de Deus. Por isso ele diz: tirem os tropeços. Tirem, vocês precisam tirar, os tropeços precisam ser removidos. O que era naquela época? A idolatria. Nós temos que tirar tudo do nosso coração que tira o reino de Deus do primeiro lugar. Nós temos que tirar os ídolos dos nossos corações. O que era nessa época aqui, na época do profeta Isaías, eram as alianças que eles tinham feito com pagãos, com o mundo. Nós temos que quebrar as alianças com o mundo, com os pagãos, com o modo deles viver, com o modo deles falar, com o modo deles se vestir. Nós temos que tirar os tropeços das nossas vidas. Literalmente tirar as alianças, a idolatria do nosso coração e a autossuficiência. Ele habita no meio de um povo quebrantado e contrito, amada igreja. É assim que nós temos que viver. Os tropeços não são diferentes daquela época. É a mesma palavra para a mesma época e para o povo de Deus agora. Nós temos que experimentar urgente a presença de Deus. E para que nós possamos experimentar a plena presença de Deus e completa presença de Deus, nós temos que hoje, preste atenção, hoje, nós temos que fazer uma faxina no nosso coração. Nós temos que fazer uma faxina e tirar todos os tropeços, aquilo que não agrada a Deus. Os tropeços bloqueiam o caminho para a presença de Deus. Nós temos que retirar. Quais os tropeços de hoje? O orgulho, a autossuficiência. É considerado uma das maiores barreiras para que você possa chegar a Deus. O homem que é autossuficiente e orgulhoso, ele não consegue chegar a Deus, ele não consegue buscar a Deus por completo, porque ele é vaidoso, porque ele é orgulhoso. E nós temos que tirar esse tropeço do orgulho e da vaidade urgentemente do nosso coração.
Nós temos que tirar do nosso coração hoje os tropeços. De quê, pastor? O tropeço da mágoa. Tem pessoas que estão magoadas, tem pessoas que têm raízes de amargura no coração, não conseguem perdoar. Se você não perdoar, você não será perdoado. Nós temos que tirar a mágoa para que o nosso coração seja completamente restaurado, para que nós possamos sentir a presença de Deus. Nós temos que tirar o tropeço do pecado, da desobediência. Nós pecamos e vivemos como se fosse normal pecar. Nós temos que parar com isso, são os pecados conscientes, isso tem que ser retirado, os pecados persistentes que vivem no nosso coração. Eu vivo fazendo, eu sei que é errado, Deus está falando comigo e eu não consigo me livrar. Isso tem que ser retirado porque é um tropeço em sua vida. É um tropeço em sua vida. A idolatria moderna do eu me apego com coisas em vez de eu me apegar com Deus. Eu me apego com o dinheiro, que é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom, mas ele não pode se transformar em um Deus. Jesus falou que a única coisa que era uma entidade maligna era o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, todos os males. Nós temos que tirar essa idolatria moderna do nosso coração. Nós temos que retirar o tropeço da ingratidão. Muitas pessoas reclamam. Eu vejo Deus agindo na vida das pessoas e as pessoas murmuram, nasceram murmurando e continuam murmurando. Parece que não foram encontradas por Deus. Deus quer tirar esse tropeço diante de você para que você possa ter intimidade com Ele, meu amado irmão. Ele quer fazer isso na tua vida. Tem pessoas que têm um duplo ânimo, a dualidade, uma vida dupla. Quando está na igreja é uma coisa, quando está fora da igreja é outra coisa. Tem uma vida de piedade, de uma falsa piedade dentro da igreja. Quando sai da igreja, esquece de Deus. Nós temos que tirar o tropeço da preguiça em nossas vidas. Eu estou falando para a igreja. Tem crentes que não estão orando. Vão orar, ora no nome de Jesus, amém. Isso não é oração. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você vá a Ele. Ele quer que você coloque as suas causas diante dEle. Ele quer que você busque Ele. Ele quer que você clame a Ele. Quem mais orou na Bíblia foi Jesus, porque tinha necessidade de orar. Quanto mais eu e você. Nós temos que orar. Nós temos que tirar esse tropeço da preguiça, de orar, de buscar a Deus. Por isso que a imagem que Deus mostra aqui é de um caminho aplanado. Preparai o caminho, aplane os caminhos. Isso aqui é uma preparação pastoral do bom pastor que vem preparar todas as veredas, do pastor acolhedor. Deus quer que seu povo ande em caminhos planos. Ele quer que você ande por águas de descanso. Ele quer guiar você pelas veredas da justiça, por amor do seu próprio nome. É isso que Ele quer, e isso é graça. Isso é misericórdia, isso é amor, isso é cuidado pelo seu povo, pela sua igreja. Ele quer que você caminhe, que você não tropece, mas Ele quer que ao mesmo tempo você retire os tropeços. Você tem que tirar o que está fazendo você tropeçar, o que está fazendo você deixar de ter um relacionamento íntimo com Deus. Com Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que preparar o caminho, e o caminho dele é bom, é um convite à preparação, é um convite que nós venhamos preparar o nosso coração para retirarmos, pastor, o quê? Os tropeços, aquilo que impede de nós caminharmos e chegarmos na presença de Deus. Ele quer que nós venhamos fazer isso nessa noite. Esse é o primeiro ponto. Nós temos uma identidade daquele que fala. Quem é Ele? Quem é Ele? Qual o tamanho desse nosso Deus? O Deus Todo-Poderoso. A identidade e a revelação, aonde Ele habita, quem é Ele? O Altíssimo, o Todo-Poderoso. O versículo 15, olha o que ele diz. O verso 15, igreja, vamos ler juntos. Porque assim...
um dos versículos mais teológicos e ricos que tem, denso, mas um versículo chave, mostrando quem é o nosso Deus, mostrando o poder de Deus, o alto e o sublime, o Deus Todo-Poderoso, descrevendo a exaltação daquele que cuida dos seus filhos. Ele está acima da sua criação, Ele tem toda a autoridade, Ele está no céu, cuidando de vocês, Ele está no alto, no sublime trono, olhando para você e cuidando de você. Está descrevendo a exaltação do Deus Todo-Poderoso, aquele que habita na eternidade, aquele que vai te conduzir à eternidade, Deus através de Cristo Jesus nosso Senhor. A altura, a profundidade e o poder de Deus, quem é Ele? Um Deus Todo-Poderoso, o alto, o sublime, mas que habita na eternidade. Ele é Deus, habita na eternidade, o eterno, aquele que vai te dar a eternidade também, aquele que habita para sempre, quando ele diz o eterno, aquele que é eterno, aquele que não tem começo. Ele não tem começo porque Ele é eterno. Ele não tem começo, Ele é eterno. O eterno que vai te dar a eternidade. Ele já existia antes do tempo. Ele é maior do que o tempo, maior do que o espaço, maior do que a história. Ele é eterno e vai te dar a eternidade, meus amados irmãos. E Ele quer dividir com você esse atributo de santidade, cujo nome é santo. Ele quer que você seja santo, separado para Ele, separado do mundo, separado dessa cultura corrupta, desse modelo pagão de vida. Ele quer te separar para que você possa refletir a beleza da santidade e possa, através do teu testemunho, trazer outras pessoas para Ele. É isso que Ele quer da sua vida. É isso que Ele quer. O alto, o sublime, o eterno. Ele quer fazer tudo isso na sua vida. Aquele que tem um caráter absoluto, aquele que é único, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é separado, elevado, puro e santo. Quer fazer você também um homem e uma mulher santa, separado para Ele. Separado para Ele. Essa grandeza de Deus poderia intimidar aqueles que estavam lendo naquela época, e nos intimidar hoje. Como é que Ele é alto, santo, soberano, absoluto, habita antes do tempo, Senhor do espaço, Senhor da história, habita na eternidade, o absoluto, o transcendente. Quem poderia ter acesso a Ele? Quem poderia se achegar a Ele? Quem pode se achegar a esse Deus? Quem pode ter acesso a esse Deus? Quem pode se tornar uma casa? Quem pode se tornar um templo? Quem pode? Com quem Deus pode habitar? Olha o que é que Ele diz no finalzinho. A intervenção dEle. Ele falando quem Ele é. Mas também habito com o contrito e o abatido de espírito. Conosco. Ele habita com os contritos. Ele habita com os contritos de coração, com os humildes de coração. A chave está aqui nele mesmo, mas, porém, sou eu que habito com vocês. O Deus que habita na eternidade também habita com os contritos de coração. Ele quer morar no seu coração, Ele quer fazer morada no seu coração. Ao mesmo tempo, Deus que é totalmente diferente, Ele é um Deus que agora quer habitar com o quebrantado de coração, com o contrito. E isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Não é complacência, não é misericórdia. A habitação real de Deus nas nossas vidas, Ele quer fazer isso nessa noite. Fazer morada, para que você tenha uma intimidade com Ele. Habitar. A raiz aqui é a mesma raiz do Shekinah de Deus. Quando Deus encheu o seu templo naquela época de Salomão, onde Ele encheu o seu templo e a glória estava cheia, o templo estava cheio da glória de Deus. É isso que Ele quer fazer com a tua vida. Ele quer habitar com você. Ele quer trazer glória ao seu coração. É a mesma raiz, o mesmo Deus que preencheu o templo de Salomão, o mesmo Deus que preenche hoje os santos dos santos no céu. Ele quer habitar com quem, pastor? Com o contrito, com os abatidos.
É com Ele que Ele quer habitar, é com você que Ele quer fazer morada. No dia que nós reconhecemos Cristo como Senhor, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E um templo do Espírito Santo de Deus é o seu corpo. Ele não habita em templos feitos por mão humana, não, mas Ele habita no seu próprio coração. Ele habita nesse templo, nessa casa, nessa morada. Ele habita em você. Por isso nós temos que tratar o corpo com reverência, nas nossas palavras, nos nossos atos, porque nós somos uma casa agora, uma morada de Deus. Nós somos uma morada onde Deus agora permanece conosco em nossas vidas. Nós temos agora que dar bom testemunho. Nós temos que ser exemplos de casa e de templo. O templo onde Deus habita, as pedras vivas sim dessa igreja, mas aonde Ele faz morada em cada templo desse que se encontra aqui, cada vida, cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada jovem. Ele mora em você, habita em você, e você agora precisa tratar bem o templo. Como é que eu faço isso? Com santidade, com testemunho, com uma vida diante de Deus, demonstrando e vivendo, não só falando, mas dando um testemunho fiel e real. Eu sou o que eu falo, eu sou o que eu vivo. Eu não posso ter uma vida dupla, eu tenho que ter comunhão com o povo de Deus, vida com o povo de Deus, vida na igreja, para que esse testemunho transborde em todos os lugares aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Nós temos que fazer isso, nós temos que viver assim. A pergunta é por quê? Ele habita com o abatido, porque Ele habita com o contrito, porque o orgulhoso, ele cria obstáculo, ele vai criar vai colocar uma pedra, vai colocar um tropeço no meio, porque ele não consegue se render a Deus, ele não dá espaço a Deus. O orgulhoso quer viver por conta própria, o orgulhoso quer viver a sua vida e quer viver de toda forma e de todo jeito. O orgulhoso não se rende diante de Deus, o vaidoso não se entrega a Deus. Não faz isso. Não é que o humilde mereça, não é isso. Mas o problema é o orgulhoso, a estrutura espiritual do orgulhoso que exclui Deus da sua vida. Ele não quer Deus, ele não quer sentir a presença de Deus, ele rejeita Deus. Para que pastor, que Deus quer morar nas nossas vidas? Ele vai trazer uma dupla afirmação aqui, a mesma palavra. Ele quer nos dar vida, Ele quer nos vivificar. Olha o que ele diz aqui: habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para dar vida e vivificar o coração. Ele quer vivificar e dar vida em todo o seu ser. Ele quer uma completude na tua vida, é isso que Ele quer. É isso que Ele quer te dar vida. A presença de Deus não é apenas para nos confortar, não, mas é para nos ressuscitar espiritualmente, para que nós tenhamos vidas e vida em abundância. Às vezes, eu já falei aqui, nós estamos vivos mortos, caminhando como mortos. Não, Ele quer nos vivificar, Ele quer nos dar vida, Ele quer nos ressuscitar, Ele quer nos colocar para frente, Ele quer nos manter, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos ajudar, Ele quer sustentar você. É isso que Ele quer, não só conforto, mas Ele quer ressuscitar você. É isso que Ele quer, mesmo que você esteja exausto, mesmo que a vida lhe canse, mesmo que você tenha desilusão, mesmo que você tenha decepção, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja passando por problemas financeiros, mesmo que você esteja passando por problemas familiares, mesmo que você esteja passando por uma doença, mesmo que você esteja distante de Deus, Ele quer te dar vida, te ressuscitar. Ele quer fazer isso com você, vivificar o abatido, o contrito de coração. É isso que Ele quer fazer. A maior humilhação que o ser humano pode sentir é o senso de insignificância diante de Deus. Meus amados irmãos,
é onde Deus promete habitar. É com os contritos de espírito, é com os abatidos, é com os fracos que têm dependência dele, que se torna forte. É aí onde ele quer fazer uma morada, é aí onde ele quer fazer uma casa, é aí onde ele quer tornar um templo. Talvez você chegou aqui e disse, mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e você não entendeu o restante das Escrituras ainda. Porque uma coisa é você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma coisa é você crer naquele dia e você já tem a garantia da salvação. Está tudo certo. Mas sabe o que é que Jesus quer fazer com você? Quer que você seja um homem e uma mulher pleno, cheios do Espírito Santo de Deus. Deus quer te dar a plenitude do Espírito Santo para que você possa se regozijar, se alegrar nele e viver para ele. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Talvez você já aceitou Jesus, mas você ainda não está vivendo na plenitude do Espírito Santo completo. E isso é uma busca que tem que acontecer. Não é por força, não é por pressão, mas é por dependência. Dependência de Deus. Do verso 16 ao 19. Ele começa com a sentença e termina com a cura e paz para os nossos corações. Do verso 16 ao verso 19, é o que a palavra de Deus diz. Os irmãos acompanhem dessa feita. A palavra de Deus diz assim: pois não farei litígio, eu não me afastarei para sempre de vocês, não. Nem me indignarei continuamente, não. Porque do contrário o Espírito definharia, vocês morreriam se eu me afastasse de vocês. Definhariam diante de mim, bem como o fôlego de vida que eu criei. Aí ele continua no verso 17, por causa da maldade, da cobiça do meu povo, eu me indignei, eu o feri, escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia o povo seguiu, o povo de Deus continuava rebelde diante de Deus, pelo seu próprio caminho. Verso 18, a intervenção de Deus aqui. Tenho visto o meu povo, tenho visto os caminhos do meu povo. Vem aqui a intervenção, porém, vou curá-los, também o guiarei e tornarei a dar consolação consolação a ele e aos seus pranteadores. Verso 19 para encerrar, como fruto dos seus lábios, criei paz. Aí ele repete, paz para os que estão longe e também para os que estão perto, diz o Senhor, eu o curarei, eu o sararei. Essa é a promessa para as nossas vidas. Primeiro, ele não ia criar um litígio, uma separação completa dos seus filhos, no verso 16, porque senão nós não aguentaríamos. Deus sabe da limitação dos seus filhos. Nós desfaleceríamos, nós morreríamos sem Deus. Ele sabe que nós somos pó e que para o pó voltaremos. Ele sabe de tudo isso. No versículo 17, o salmista aqui mostra Deus. Ele vai mostrar a iniquidade daquele povo. Houve juízo, sim. Deus escondeu o seu rosto daquele povo, mas não era para sempre, porque senão seria devastador as nossas vidas. Se Deus se escondesse de nós, afastasse o seu rosto de nós, nós não viveríamos, nós morreríamos e morreríamos espiritualmente. Mas Ele diz e promete que não faria isso para sempre. Um dia Ele se revelou para nós e nos trouxe salvação, transformação e vida em abundância. Foi isso que Ele fez. No verso 18 Ele mostra: tenho visto o caminho de vocês, caminhos de morte, caminhos de morte. O caminho do meu povo era o povo de Deus. Caminhos maus, caminhos que não agradavam a Deus. Mas a promessa é: eu vou curá-lo, também o guiarei. Essa é a promessa para as nossas vidas. Eu vi o caminho. Eu vi que caminhos eles estavam seguindo. E os caminhos que eles estavam seguindo eram caminhos de morte, não de vida, porque eles viviam na idolatria, porque eles viviam na prostituição, porque eles viviam na imoralidade. Mas a misericórdia soberana de Deus, eu vou curá-los. Isso é misericórdia soberana de Deus.
Curar, sarar, é a mesma palavra que ele usa lá em Êxodo, dizendo que ele é Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara, aquele que renova e aquele que dá vida. Esse é Deus, o teu Deus. Em quem você está confiando? É esse Deus Todo-Poderoso. Ele está mostrando isso. É uma das proclamações mais belas de toda a Bíblia. E ele segue dizendo: eu quero trazer paz. Paz no verso 19. 2 vezes o shalom de Deus. 2 vezes no verso 19. Eu quero trazer paz para vocês. Paz no seu coração. Eu quero trazer completude de vida. Eu não quero que você fique definhado. Eu não quero que você morra. Mas eu quero trazer paz, completude em todas as áreas da tua vida. Eu quero trazer bem-estar ao teu coração. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Essas são as promessas de Deus para as nossas vidas. Ele está fazendo essas promessas, não só para aquele que está longe. Ele diz para o de perto e para o de longe. Na época eram aqueles que tinham sido exilados, que tinham sido levados para a Babilônia, e aqueles de perto que tinham ficado. Hoje o apóstolo Paulo vai dizer que é judeus e gentios. Ele quer trazer um povo para ele. Os que estavam longe, os gentios, e os judeus que estavam perto, para formar um povo para a sua glória, seu louvor e sua exaltação. É isso que ele quer fazer. O alcance da paz de Deus aos nossos corações. Isso deve nos dar um ânimo para nós levantarmos amanhã, pisar, escovar os dentes, sair e glorificar a Deus com as nossas vidas. Paz dupla ao seu coração, o shalom de Deus 2 vezes. O que está perto e o que está longe. Ele quer trazer todos, Ele quer curar todos. Ele está oferecendo isso a todos. Não importa o quão eles estão longe. Deus, o Deus da paz, quer trazer eles para perto. Ele quer trazer sem demora. Ele quer trazer para Ele. Ele quer trazer para que eles possam viver e não desfalecer e não definhar. É isso que Ele quer fazer com as nossas vidas. Ele quer tratar, Ele quer curar, Ele quer sarar, Ele quer regenerar aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Ele quer fazer isso nas nossas vidas. E Ele termina com um aviso. Ele está chamando seu povo, os que estão perto, os que estão longe. E agora Ele faz um contraste com aqueles que estão embrutecidos, endurecidos. Para esses não vai ter jeito. Infelizmente. Deus chamou, Deus está chamando. Mas há uns que vão continuar na impiedade, na incredulidade. Não querão Deus, não vão querer Deus. Olha o que Ele diz para terminar. Verso 20 e 21. O contraste. Mostrando os endurecidos, os que não querem ouvir a palavra. Ele chamou, Ele mostrou o que queria fazer, trazer paz, dar vida, ressuscitar as pessoas. Ele quer fazer isso, mas haverá um grupo que não vai querer. Isaías aqui, guiado pelo Espírito Santo de Deus, mostra, verso 20 e 21, mas os ímpios, os incrédulos, aqueles que estão endurecidos, são como um mar agitado, que não se pode aquietar. Eles não aquietam o coração deles, cujas águas lançam entre si lama e lodo, excrementos. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Há uma paz dupla para você, que é filho de Deus. E para aqueles que continuam endurecidos, não há paz para eles. O ímpio não há paz. O ímpio aqui, o pecador aqui, não é aquele que é moralmente, que está moralmente caído. Não é esse o grande vilão. O grande vilão da história não é aquele que está vivendo numa vida degradante, mas que um dia pode encontrar Deus. O grande vilão da história aqui é aquele que persiste em não receber Deus, em não receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. São esses, eles são comparados com a tempestade aqui. Os ímpios no verso 19, 20 aliás, no verso 20. Mas os ímpios são como um mar agitado. Não há calmaria no coração deles. O coração deles são como uma tempestade, meus amados irmãos. A imagem aqui de uma tempestade. Uma tempestade, ela não tem dá descanso.
aqueles que vivem com o coração agitado, a agitação da vida, porque eles rejeitam Deus, o Deus que pode chegar para eles e dizer: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eles não conseguem vir a Deus por causa da agitação estrutural do seu coração. Aí eles lançam lama sobre si, lama e lodo, excrementos. A tempestade, quando ela vem, quando ela traz ondas e ondas, quando ela solta na beirada do mar, ela vai soltar lama, lodo, excremento e sujeira, e a vida deles são assim, porque eles não querem receber Deus, eles não querem Jesus. Quando derrama na superfície o mar, lança excrementos, lama, resíduos e lodo. É isso que o coração deles vivem, porque eles vivem agitado como as ondas do mar. O apóstolo Paulo, o Isaías vai dizer: não há paz, não há paz. Vai dizer isso no final do versículo 21. Não há paz para os ímpios. Não há paz. E a culpa é de Deus? Não, eles rejeitam Deus, eles não querem a paz de Deus, eles não querem o príncipe da paz, eles não querem a paz que excede todo entendimento. O ímpio rejeita Deus, porque ele não quer o príncipe da paz, de onde emana paz com Deus, a paz que excede todo entendimento. Agostinho de Hipona, em uma das suas orações, ele capta isso muito bem. Ele vai dizer assim, em uma das suas orações, está lá no livro Confissões de Agostinho, Confissões, ele diz assim: tu nos fizestes para ti, Senhor, Deus meu, Senhor meu, e o nosso coração está inquieto, enquanto não te encontrar, enquanto não repousar em ti. A quietação para o coração é só quando nós descansamos no Senhor. Se não descansarmos no Senhor, como o mar, tempestade, coração agitado, é como as ondas do mar, que quando termina, quando mostra o interior, vai tirando e vai lançando lama, excrementos que vêm de dentro para fora. Eles querem viver assim. O coração humano, meus amados irmãos, foi feito para Deus. Somente Deus pode aquietar os nossos corações. Somente Deus pode aquietar o nosso coração. Eu termino para que a gente possa aplicar isso aqui. Nós vimos aqui duas ofertas, dois personagens, podemos dizer assim. Um que vai ter uma paz dupla, paz, aquele que vai recolher os tropeços do seu coração, e aquele que não vai ter paz, por causa da inquietação do seu coração. Eu coloco esses dois personagens diante de vocês nessa noite, e eu peço que vocês escolham um desses dois, se você vai querer paz, ou se você vai querer, não vai querer paz, se você vai continuar inquieto, se você vai receber ou se você vai rejeitar tudo isso que foi oferecido para você nessa noite. O Deus que habita com o contrito, o Deus que habita com os humildes de coração, o Deus que quer permanecer e permanece na vida dos que são seus. Mas qual a tua atitude nessa noite? Você vai receber, guardar e viver a habitação de Deus com o contrito? O que é que você vai querer? Cura? Você vai querer que Ele cure as mazelas do nosso coração? Qual a escolha sua nessa noite? Qual você vai escolher? A cura ou a doença? Você vai querer o quê? Que Ele habite no seu coração ou que Ele fique fora da sua vida? Qual a tua escolha nessa noite? Qual a nossa decisão? A cura, a libertação, a consolação, o amor de Deus, ou a incredulidade, continuar nessa vida? Qual a tua escolha nessa noite? Nós vamos querer colher os frutos de um Deus que habita em nós, de um Deus que está em nós,
e no Deus que quer nos dar paz, consolo e vida, vivificar. O que é que nós queremos? Isso aqui vai chegar para todos os povos, independentemente deles estão, onde eles estão. A palavra de Deus nos mostrou nessa noite que Deus habita nos de longe e nos de perto. E eu quero trazer isso para que nós possamos. Deus não tem barreiras geográficas, Deus não tem barreiras com as etnias, Deus não tem barreiras com a sociedade. Não, Deus quer habitar em todo aquele que nele crê. Ele quer trazer paz, uma paz dupla para o que está de perto e o que está de longe. Se sua família, se seus filhos estão longe, Ele quer trazer o seu filho. Se o seu marido está longe, Ele quer trazer para perto. Se sua esposa está afastada, Ele quer trazer de volta. Não só trazer, mas mudar, transformar e curar a vida dele e dela. É isso que Ele quer na sua vida. Não só para os de longe, mas também para os de perto. É isso que Ele quer fazer. Quem nós somos? Os quebrantados, os contritos, aqueles que Ele habita e aqueles que têm um relacionamento com Ele. Qual a condição, pastor, para essa habitação? São os meus méritos? Não! Eu não tenho mérito nenhum, não. Qual a condição para essa habitação? Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Igreja do Senhor. Deus não não. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza um coração abatido. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus nessa noite? O Deus Altíssimo, o Eterno, o Santo. Nós vamos continuar com o nosso orgulho espiritual ou nós vamos nos abater nessa noite para que Ele possa viver através das nossas vidas? Como nós vamos viver? Como nós vamos viver? Isaías, no seu texto, ele mostrou aqui que nós teríamos que aterrar os nossos corações, aplanar os nossos corações. Quando vem João Batista, ele faz a proclamação de que o Messias viria, e o Messias veio. E ele mostrou que ele é o único caminho, o único que pode aplanar todas as veredas, o único que pode colocar a nossa vida em ordem. Jesus se revelou como o único caminho, como o único acesso ao Pai, como aquele que quebra todas as barreiras, aonde aquele que recolhe a pedra de tropeço e pode te dar vida e vida em abundância. O único acesso para o Pai. Para que você possa ter paz somente através do príncipe da paz. Somente através dele. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Eu já sou crente. Continue, meu irmão. Não desista, Deus não desiste de você. Deus não desiste da tua vida. Pastor, o que é que eu posso fazer? Eu não sou crente ainda. Creia em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para que Ele possa aplanar, aterrar, retirar todos os tropeços do seu coração. E para isso você tem que vir a Ele, confessando Ele, reconhecendo que Ele é o único caminho. Aquilo que Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o único caminho, Ele é o único que pode aplanar, Ele é o único que pode endireitar o nosso coração e a nossa vida. Porque Ele é a própria vida que deu vida. Somente Ele pode ressuscitar aqueles que estão mortos. Aqui não é morte física ainda, mas aqueles que estão na morte espiritual. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Somente Ele pode te salvar. Você que não é crente ainda. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te rendemos graças, ó Deus, por essa noite, porque o Senhor quer curar os nossos corações, porque o Senhor quer sarar, porque o Senhor quer tirar os tropeços das nossas vidas. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor não se esconde daqueles que são teus, e o Senhor se revelou nessa noite, ó Deus. Mais uma vez, através da Tua palavra.
apontando tudo para Cristo, aonde Ele é o caminho, aonde Ele é o príncipe da paz, aonde Ele é a verdadeira paz para os nossos corações, aonde Ele não só é o caminho, mas Ele é a verdade de Deus que desceu do céu. Ó Deus, que nessa noite, ó Pai, o Teu Santo Espírito possa soprar e fazer morada naqueles corações que ainda não são Teu, ó Deus. Que eles possam entender que tudo isso aponta para Cristo. Paz, paz, somente através do Príncipe da Paz. Reconciliação e vida, vivificar, somente aquele que ressuscita mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para que isso aconteça, ó Deus, Deus deixou a fé, a mão que se estende para receber de graça o que Deus está nos oferecendo nessa noite. E o nosso pedido é que o Senhor possa alcançar essas vidas nessa noite. Ó Deus, fazendo morada para que possa habitar, para que essas pessoas possam se tornar templo e morada do Espírito Santo de Deus. A igreja continua orando. A igreja continua orando. Há alguém nessa noite que ainda não tomou uma decisão diante de Deus e quer reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que o Espírito Santo possa fazer morada no seu coração e para que você possa ter vida e vida em abundância, para que Ele possa curar o seu coração, mudar e regenerar. Há alguém nessa noite que entendeu a mensagem e que essa paz só pode ser recebida através do Príncipe da Paz. Se há, e alguém entendeu com convicção, eu peço que você levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite convencido de que Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida? Se há, eu peço que você levante de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida, para que você possa ter essa paz dupla, essa paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento. Há alguém com convicção, eu não vou insistir muito, há alguém que está afastado do Senhor, que está de longe e quer se reconciliar com o Senhor. Se é, eu peço que você levante de suas mãos também, que eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite convencido ou que quer se reconciliar com Deus? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Diante da tua presença ainda, Pai, te louvamos nessa noite. Ó Deus, porque nós sabemos que através da tua palavra, e é uma ação do Espírito Santo de Deus, mas que nós possamos, ó Deus, continuar, ó Deus, caminhando, sabendo que o Senhor já trouxe paz ao nosso coração, que nós possamos recolher todos os tropeços, aquilo que nos impede de ir até o Senhor, ó Deus, recolhendo, tirando, fazendo uma faxina no nosso coração, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor já faz morada, nós já sabemos, ó Deus, que nós já somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Nós sabemos que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E com isso, ó Deus, nós encerramos, ó Deus, esse momento. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.